Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Eu coloquei meu nome à disposição do campo político a que eu pertenço, o campo progressista, o campo da esquerda. Eu sou um cara de esquerda, eu sou um cara formado na base social, eu sou um cara formado nos núcleos de base da Igreja Católica, eu sou um cara de esquerda. Não adianta vir com, direitinho, eu sou mais... Não, eu sou de esquerda, sou um cara de diálogo, sabe? Se o campo progressista entender que o meu nome tem viabilidade eleitoral, hoje eu me sinto preparado para constituir um time para governar o Distrito Federal. Ano passado, na eleição passada mesmo, eu lembro que uns 2 anos antes começou um movimento em rede social dos generosos simpatizantes do nosso trabalho para que eu viesse candidato a governador. E eu já cortei na época, eu não estou preparado para ser governador do Distrito Federal. É porque o Leandro Graz, do seu partido, foi o candidato, a gente tem que ter humildade para isso. O Leandrinho, que era meu grande companheiro ali de Câmara e de partido, acabou sendo. Hoje eu me sinto preparado. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Correio. Eu sou Mila Ferreira e aqui comigo a jornalista Thaís Martins. Nosso convidado de hoje é o deputado federal pelo Partido Verde, Reginaldo Veras. Deputado, seja muito bem-vindo ao podcast do Correio. Obrigado pelo convite, Thaís, Mila e todos aqueles que acompanham aí o podcast do Correio Brasiliense. Eu que já fui vendedor de Correio Brasiliense na infância. Vocês são muito jovens, não lembram? Era daqueles que gritava: olha o Correio! Que legal, deputado. Não sabia não, olha aí uma novidade. Anos, eu fui vendedor do Correio Brasiliense. É isso aí, abrimos com uma super curiosidade. Mas eu queria começar falando, deputado, o senhor vai numa missão internacional semana que vem, né? Para Londres, no evento sobre mineração ilegal de ouro, representando o Parlamento Brasileiro. Conta pra gente o que é isso, o que o senhor vai fazer lá? Vamos lá, olha só, é sabido que desde o período colonial a exploração de ouro no Brasil tem seus mecanismos de legalidade, haja vista a famosa expressão santo do pau oco, né? Que a galera furava ali a madeira da qual o santo era feito para esconder pedras de ouro e poder contrabandear. E isso é uma prática que existe no Brasil até hoje. Em boa medida, essa exploração ilegal e a venda ilegal de ouro se dá pela absoluta falta de competência dos órgãos públicos de fazer uma fiscalização mais séria. Para que vocês entendam, a transação, a comercialização de ouro no Brasil hoje se dá com base na boa-fé. E as notas fiscais, elas são feitas ainda de forma manual. Não dá para um minério de tamanha importância, de tamanho interesse nacional e internacional, com lavras feitas em terras indígenas, em áreas até que não pode, a comercialização. A oficialização da comercialização se dá por meio de nota manual baseada na boa-fé de quem vende. Ou seja, nós temos todos os mecanismos para que haja ilegalidade. E aí, a partir daí, a gente propôs um projeto de lei que está tramitando na Câmara Legislativa que obriga que toda a comercialização do ouro no Brasil seja feita com nota fiscal eletrônica rastreada por QR Code e por uma tecnologia nova chamada blockchain, né, que você consegue acompanhar todo o processo, desde a lavra, de onde foi tirada a mina, quem era a empresa responsável, por onde passou, se aquele ouro foi aperfeiçoado, se ele foi lapidado, até chegar ao comércio internacional. A partir desse projeto teve repercussão em algumas revistas especializadas e nós tivemos um encontro com o ministro do Meio Ambiente do Reino Unido, que quando chegou a Brasília numa visita fez questão de conversar com os deputados do Partido Verde, e aí, tomando conhecimento disso, haverá agora esse Congresso Internacional sobre exploração ilegal de ouro e legalização da exploração no Reino Unido, e a Embaixada Britânica convidou a gente para ir como representante do Brasil, como representante da Câmara dos Deputados. Deputado, essa mudança para a questão da política de boa-fé, da questão da nota fiscal, nos outros países, como que funciona? Já é implementado dessa forma? Já é implementado em vários países, principalmente naqueles países africanos que historicamente promoveram guerra civil, um monte de coisa. Ainda tem
a ilegalidade, mas é um mecanismo que já é muito utilizado na Europa, um mecanismo que já é utilizado nos Estados Unidos, e que pouco a pouco, ali, aquelas ex-colônias europeias, a galera vem adotando. Por quê? Porque à medida que, historicamente, houve guerra civil, houve trabalho escravo, houve uma série de ilegalidades com base nessa exploração mineral ilegal, financiando uma série de outros crimes, a própria população europeia, os próprios cidadãos europeus começaram a exigir que houvesse uma rastreabilidade, tanto levando em consideração a questão social, a questão ambiental. Muito parecido esse fenômeno com o que aconteceu com a carne aqui no Brasil. Nós somos grandes exportadores de carne, mas os mercados europeus, chineses e até o mercado asiático que compra carne brasileira quer ter a rastreabilidade. Então hoje uma carne, quando chega à Europa, tem lá qual foi a fazenda, qual era o tipo de boi, qual o matadouro, e tudo isso tem que ser cadastrado para essa mercadoria ser aceita na Europa. Então o que se pretende agora é adotar mecanismos semelhantes na comercialização de ouro. Deputado, e voltando aqui para o Brasil, o senhor tem a sua profissão de origem, que é professor, né, que é uma atividade que o senhor tem paixão, que o senhor exerce até hoje. O senhor dá aula para concurso, né? Então, eu queria que o senhor comentasse sobre o concurso nacional unificado, que é essa novidade aí com relação aos concursos. O senhor acha que vai dar certo? Teve bastante inscrição, mais de 1 milhão. Como que vai funcionar isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, o concurso nacional unificado dará certo. Haverá problemas iniciais? Haverá. Como aconteceu com o Enem. O Enem, quando foi criado, havia uma série de resistências. Não, isso é megalomaníaco, abranger todo o território nacional, não vai dar certo. E, naturalmente, a gente vai aperfeiçoando as políticas públicas e hoje o Enem talvez seja uma das mais eficientes políticas públicas do Estado brasileiro. Ela funciona de fato. Sempre há mecanismos de tentar burlar. Nós vimos recentemente aí algumas denúncias de um jovem que fizera a prova por outro, mas são casos absolutamente excepcionais na realização disso. Então a mesma coisa acontecerá com o CNU. E isso era uma briga antiga. Você sabe que antes mesmo de lançar, pouca gente sabe, mas o embrião do que hoje é esse concurso nacional unificado nasceu, vou dar crédito aqui ao professor Antônio Geraldo. Ele é o dono de um famoso cursinho aqui em Brasília, e lá atrás ele me procurara. Cara, a gente tem que começar a pensar em fazer um concurso nacional. Ninguém não tinha esse nome, a gente chamava de Enem dos concursos, a gente usava essa expressão. E logo no início do governo eu tive reunião com a nossa secretária, com a ministra do MGI, a Esther Dweck, levamos essa ideia, mas quando a gente levou a ideia, eles já vinham discutindo o assunto. Essa é que é a verdade. Qual é o barato? Quais são as premissas? Não tem sentido nós termos vários órgãos públicos com estruturas semelhantes, com salários semelhantes, e cada um fazer o seu concurso. Isso é contraproducente, isso é prejudicial ao erário, tem custos e tudo mais. Então é muito mais interessante eu pegar aquilo que é comum, aquilo que é compatível, foi o que a ministra fez, dividiu em grandes blocos, e aí a galera se adequa naquele processo. Eu achei um mecanismo extremamente inteligente, que leva em consideração os princípios da administração pública, né? A legalidade, a impessoalidade, porque não fica Ministério tudo, a publicidade e, acima de tudo, a eficiência. Então, eu acho que vai revolucionar esse mercado. E pode evoluir. Quando a gente levou a ideia original, não é nem para que ele fosse feito no Executivo, é para que ele fosse feito no Judiciário Federal. O Judiciário Federal tem que adotar, porque é o seguinte: se eu faço o concurso aqui do TJDFT para técnico administrativo, vamos supor, o TJDFT ele compõe a estrutura do Judiciário Federal. Se o Supremo Tribunal Federal, que é outro órgão, mas que é da Justiça Federal, quiser requisitar o cara que foi quiser nomear no STF o cara que foi aprovado no concurso do TJDFT, ele pode. Idem para o TRF1, idem para o TRF10, dane-se. Então não tem sentido eu fazer vários concursos picados quando aquilo é uma justiça una.
Então faça-se um grande concurso do Judiciário Federal brasileiro. Os judiciários estaduais não, porque esses têm autonomia. Mas aquilo que for global, aquilo que for federal, é muito mais interessante fazer de forma unificada. E o TSE está até promovendo também o TSE unificado, que deve sair agora, Pronto. né? Que aí já é um começo também para a justiça. Que diga né? de passagem, minha filha está de olho, estudando loucamente, porque o sonho dela é ir trabalhar no TSE. Boa sorte para ela. E para o GDF, deputado, a gente pode esperar mais concursos aí para o ano que vem? Cara, o GDF, assim, inevitavelmente sempre tem que ter concurso, mas hoje a gente vive um dilema. Né? O cara que se prepara para concurso no DF hoje, ele vive um grande dilema, porque antigamente ele tinha que estudar, ser aprovado e esperar. Hoje não, ele tem que estudar, ser aprovado e lutar pela nomeação. O Distrito Federal, principalmente a partir ali do meados do governo Hollenberg, mas com mais característica no governo ibanês, tem sido uma via crucis para quem passa em concurso para ser nomeado. Então, a gente fica chateado. Como é que vai abrir concurso e não nomeia sequer os que tem? Hoje nós temos pelo menos umas 5.000 pessoas aprovadas dentro de concurso no Distrito Federal, no número de vagas que não são nomeadas. Cito aí 3.000 professores da Secretaria de Educação. Cito aí, Secretaria de Agricultura, PPGG, que é o cara um geralzão que pega aqui vários órgãos do DF. Cito a Polícia Civil do Distrito Federal, que está com uma defasagem gigantesca. Os meninos concursados, curso de formação, tudo bonitinho, e não nomeia ninguém. Então esse é o grande dilema. Mas naturalmente é inevitável que tenha que abrir concurso, porque o tempo todo a galera está se aposentando e pela legislação a contratação temporária só pode ocupar vagas eventuais, elas não podem ocupar carências definitivas, por lei é obrigada a abrir concurso. Entendo que o ritmo vai diminuir. Ontem mesmo a gente estava lá na LID, né, que é aquela reunião dos empresários do Distrito Federal, o pessoal do Correio estava lá também, e o governador explicitou, por meio do secretário de Planejamento, claramente quais são os objetivos do seu governo. Obra e programa social básico. É bolsa isso, bolsa aquilo. E o que está no meio disso? Que é o outro atendimento público. E quem cuida do público é o servidor público. Esse não tem política pública no GDF para isso. Isso foi explicitado nos objetivos do governador expostos nessa LID. Deputado, falando até sobre essa questão das nomeações. Eu acho que eu estou falando né? demais, né? Tá Vai me ótimo. cortando, Imagina. pelo amor de Deus. Para isso que o senhor está aqui. Antes de ontem, o Ibanez anunciou que ia chamar alguns agentes comunitários que estão aprovados no Chamou. concurso. E a gente está aí no meio dos casos de dengue, dessa crescente de dengue, né? Tem expectativa de que sejam chamados mais? Você está acompanhando essa luta deles? Tudo Como é que tá relacionado a concurso eu acompanho. Cada passo, cada detalhe, até porque boa parte do meu eleitorado são as pessoas que estudam para concurso e aí eles continuam cobrando. Hoje eu estou naquela lista também. Eu ajudo dando aula, eu ajudo na nomeação e depois eu tenho que ajudar porque eles pedem aumento de salário. Então, eu participo de todas as etapas da cadeia. Veja bem. Inevitavelmente, essa questão de servidores é um dos fatores que contribuiu significativamente para essa epidemia de dengue que a gente observa no Distrito Federal. Até o ano passado, nós tínhamos por baixo 500 agentes comunitários de saúde e AVAs, agentes de vigilância sanitária, os famosos, popularmente conhecidos como os mata-mosquito, são os agentes de endemias, eles estavam por contratação temporária. De fato, eles não podiam ser recontratados, porque a legislação proíbe. Eles já tinham sido recontratados, de acordo com a lei, não podia fazer uma nova recontratação. Tá, mas sabendo que esses 500 servidores não estavam mais disponíveis, o que o governo tinha que fazer? Se planejar, se programar para nomear 500 concursados, no mínimo, para substituir esses. Isso aqui não precisa nem de logística e nem de ser um cara muito inteligente para entender. Só que o governo fez vista grossa. Não nomeou ninguém para substituir esses 500, que é a galera que vai na casa, é a galera que olha o teu vasinho de planta, é a galera que tá ali. Esse povo é fundamental. O governo não nomeou, não tomou medidas preventivas, nem essa e nem outras, e aí explodem os casos de dengue. E ainda agora, nós só vamos combater a endemia se tiver o agente comunitário de saúde e o AVAS lá no dia a dia, olhando a casa. Porque é sabido que 70% dos casos de dengue, a contaminação acontece dentro de casa ou ali na área adjacente. Se o cidadão já não se conscientizou, e está claro que não se conscientizou,
Aí tem que ser, se não vai pelo amor, tem que ser pela dor. E a dor, nesse sentido, nessa analogia, é a presença do agente do Estado. É a presença do agente comunitário de saúde. Então, o governador, inicialmente, se eu não estou equivocado, tinha nomeado 200, e agora, ontem, com a pressão da dengue e tudo, ele nomeou mais 150, e a gente até anunciei, um pouco antes de que ia sair esse anúncio, que o governador, lá no lançamento do programa Saúde na Escola no Sol Nascente, tinha me avisado isso. Mas é pouco, gente, é pouco. Agente de endemia, ele trabalha o ano inteiro, né? Quando não é uma função, é outra. E o governador tem que reconhecer. Nós lembramos, qualquer problema social, a culpa é compartilhada. Inclusive, isso é sempre a conclusão de redação em concurso. Redação em concurso. Se é problema social, a culpa é compartilhada entre o Estado e a sociedade. E a solução passa pela inevitável ação conjunta do Estado e da sociedade. O Estado não agiu. A sociedade também não. Então, a gente tem que pegar essa grande epidemia deste ano, tirá-la como exemplo e criar mecanismos estratégicos para que isso não possa se repetir no ninguém. É inevitável numa cidade como a nossa, onde o Estado está presente em tudo que é lugar, você tem uma epidemia de dengue. Ou seja, não houve planejamento, não houve programação, não houve eficiência, não houve nada. E a dengue é uma doença sazonal, ela tem todo ano, né? Calor, chuva, tem todo ano. E esse ano o pico ainda está por vir, deve ser lá em torno de março e abril. O senhor acha que a estratégia do governo federal está funcionando? Foi montado um hospital de campanha, foram montadas as tendas. Ontem o governador anunciou a contratação de mais 200 médicos temporários, né? O senhor acha que está sendo suficiente? O que o senhor acha que pode ser feito? Porque é uma epidemia sem precedentes, né? Aqui no Olha DF. só, ontem foi anunciado o colapso total da rede pública, e privada de saúde do Distrito Federal. Conclusão, a estratégia não está dando certo. Não, ou seja, nós estamos implementando ações não preventivas, nem para agora, nós estamos vindo depois. A ação tinha que ter sido antes e não agora. Mas nem agora está acontecendo. Haja vista que nós não temos agentes comunitários de saúde suficiente. Haja vista que o Fumacê está passando, mas não está passando em todas as regiões. A gente recebe direto no Instagram, nos nossos canais de comunicação. Professor, ninguém me chama de deputado, chama de professor. Professor, aqui o Fumacê nunca passou. E é muito comum isso. Ou seja, se o Fumacê não está passando, se os hospitais continuam abarrotados, significa que a estratégia adotada pelo governo, ela está sendo intempestiva, mas mais uma vez sem planejamento. E o que deveria ser feito, né? Na sua visão, o que mais ele poderia estar fazendo? Olha, eu acho que uma ação, eu não sou da área de marketing, vocês que trabalham com comunicação, mas é o seguinte, o povo só aprende quando a linguagem é explícita. Tem que dar tapa na cara. Cidadão, filho da puta, se tu não fizer assim, assado, tu vai morrer. Sabe, tem que ser uma propaganda mais objetiva. Não é aquela, é um pneuzinho, aguinha, não joga lixinho, cuidado com o vasinho de planta. Isso aí não atinge mais a população. Tem que mostrar, o governo tem que dar um tapa na sua cara para dar um tapa na cara da sociedade. Tem que mostrar o hospital cheio, tem que mostrar os números de óbitos. É isso aqui, cidadão, que você quer para você? Então faça a sua parte, porque o governo está fazendo a dele agora. Se não for essa linguagem mais impactante, a sociedade... inclusive a justiça até autorizou os agentes... Nem todo mundo concorda com essa minha tese, mas eu entendo que a linguagenzinha educadinha já foi, agora vamos pro ataque. É assim, ó, igual tinha aquela do período da pandemia, que mostrava lá aquele... Tinha umas mais pesadas, que mostrava um monte de vala coletiva, um monte em alguns países. Ou seja, se a gente não tomar atitude séria, se a população não fizer a sua parte, é isso que vai acontecer. E a justiça aqui no DF até autorizou os agentes a entrarem nas casas, mesmo sem autorização das pessoas, né? Aparentemente não está tendo muita necessidade, as pessoas estão se negando menos. Mas é um trabalho difícil, né? Essa comunicação de choque. Lembre, é o que eu, Reginaldo Veras, não sou formado em comunicação e nem nada. Mas eu conheço bem a linguagem do povo. E eu sou um cara morei em periferia a vida toda, atuo em periferia. Visivelmente é nas periferias que estão acontecendo o maior número de casos, então vamos usar a linguagem.
Acho que o governo tem que investir nas rádios comunitárias. Essas rádios comunitárias, elas têm um forte laço com aquela comunidade. Propaganda de periferia tem que usar carro de som. Sabe, é um mecanismo diferente. A forma de eu chegar àquela população é diferente. E essa linguagem utilizada nos grandes meios, daquela propagandazinha feita com todo cuidado e tal, aquilo ali informa, mas não, eu digo assim, ela não atinge nem a alma e nem os corações das pessoas. Deputado, eu queria voltar para o que o senhor tinha comentado da questão do LIDE, que o Ibanez tinha dito que a prioridade no governo dele são a questão das obras. O senhor é um grande crítico das obras do Ibanez, né? Recentemente ele anunciou novas obras, anunciou que vai trocar o asfalto da PNB por concreto. Eu queria saber o que o senhor acha disso e como resolver a questão da mobilidade urbana, né? A gente está com mais de 2 milhões de carros no DF, como é que a gente ataca esse problema, sem ser por obras? Olha, pode parecer até reflexão filosófica, mas eu sintetizo a minha crítica ao governo ibanês com uma expressão: o governador ibanês cuida das coisas, mas não cuida das pessoas. Ele cuida das coisas, ele faz concreto, ele faz viaduto, isso é coisa, ainda que as pessoas passem por lá, mas não cuida das pessoas. Olha os casos de dengue, olha a saúde do DF, olha a educação. Deixa eu dar um exemplo curioso, que isso chegue ao governador do Distrito Federal, que isso chegue à minha amiga Elvia Paranaguá, secretária de Educação. Anteontem, ou ontem, não sei, nós estivemos no sol. Foi que dia, Ingrid? Antes de ontem. Nós estivemos no Sol Nascente, é minha área com grande quantidade de dengue. Lançando com o ministro da Saúde, a ministra Nízia, e o ministro da Educação, junto com, estava lá a secretária de Saúde, o governador Ibanez, a vice-governadora, eu, a deputada Leila, havia a senadora Leila, havia outros deputados, a gente lançando o programa Saúde na Escola. Uma campanha do governo federal. Como as escolas públicas, elas geograficamente, principalmente em área urbana, elas, se você pega a escola pública e faz um raio de 500 metros, o espaço urbano do Brasil, 60% é atingido pelas escolas públicas. No DF com mais intensidade ainda, porque a mancha urbana aqui é mais acumulada. Então a escola tem forte poder de influência na comunidade. Então a escola tem que ajudar a conscientizar, ajudar a educar. Mas olha a contradição. O Correio, se eu não estou equivocado, tanto o Correio quanto outro portal publicou uma matéria recentemente. Inclusive fui eu que forneci até as fotos e tudo mais, não é meu nome, mas era importante chamar a atenção. As escolas públicas do Distrito Federal estão abarrotadas dos chamados inservíveis. Inservíveis é cadeira velha, é vaso sanitário velho, é computador velho, é aquele monte de coisa que não funciona mais e que vai jogando ali em um determinado canto da escola. Quase todas as escolas públicas do DF têm esse problema. E esses tais inservíveis são espaços de proliferação do mosquito da dengue. Então, se eu vou criar uma série de semanas de ação de combate à dengue, dentro da escola, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Recolher os tais inservíveis. Isso é um problema de todas as escolas públicas. Os diretores oficiam, mas simplesmente a Secretaria de Educação ignora. Aí é problema deles. Para onde vai levar, se vai vender, se vai doar, se vai tocar fogo, não interessa. O que não pode é ficar dentro da escola, enfeiando o espaço público, colocando em risco a vida dos estudantes que podem subir naquilo e hoje, acima de tudo, servindo como foco de mosquito da dengue. Então, esse é um exemplo de como o mecanismo tem que acontecer de forma menos teórica e menos propagandista e mais prática. Deputado, vamos falar um pouquinho de política. O senhor é uma das poucas lideranças de esquerda aqui do DF, de oposição ao governo ibanês. O Congresso, ele é, na sua maioria, conservador. Eu queria saber, pensando para o futuro, o senhor vai mesmo se candidatar ao GDF? Olha só, eu coloquei meu nome à disposição do campo político a que eu pertenço, o campo progressista, o campo da esquerda. Eu sou um cara de esquerda, eu sou um cara formado na base social, eu sou um cara formado nos núcleos de base da Igreja Católica, eu sou um cara de esquerda. Não adianta vir com, direitinho, eu sou mais... Não, eu sou de esquerda, eu sou um cara de diálogo, sabe? Se o campo progressista entender que o meu nome tem viabilidade eleitoral, hoje eu me sinto preparado para constituir um time para governar o Distrito Federal. Ano passado, na eleição passada mesmo, eu lembro que uns 2 anos antes começou um movimento em rede social dos generosos simpatizantes do nosso trabalho para que eu viesse candidato a governador. E eu já
cortei na época, eu não estou preparado para ser governador do Distrito Federal. Até porque o Leandro Graz, do seu partido, foi o candidato, a gente tem que né? ter humildade para isso. O Leandrinho, que era meu grande companheiro ali de Câmara e de partido, acabou sendo. Hoje eu me sinto preparado, mas eu gosto de deixar muito claro, eu sou um homem de palavra. Palavra é bigode, com aquela tradição nordestina. Eu dei a palavra para o meu amigo, meu irmão, deputado Leandro Graz, que se ele for candidato, eu não serei. Meu nome está à disposição, o nome do Leandro está à disposição, as construções irão acontecer. Na hora que, se ele bater o martelo, o candidato sou eu, se ele tem viabilidade, independente dele ter viabilidade ou não, eu vou honrar minha palavra e não serei candidato a governador do Distrito Federal. Até lá não, até lá o nosso nome continua à disposição e vamos ver com o contexto, vamos ver as construções que serão feitas até lá. Agora não é um projeto do deputado Reginaldo Veras, ninguém se elege governador num projeto individual. Já aconteceu aqui em Brasília, mas é gente que tem recursos para isso. Eu sou um pobre, eu sou um cara classe média baixa, morador de Taguatinga, eu não tenho recurso para bancar a campanha, e se tivesse recurso não investiria nisso também não, tá? Eu tenho mais o que fazer com grana do que investir em eleição. Então qual é o barato? Se o campo progressista entender que meu nome é viável, que dá para construir, o nome está à disposição, com essa observação de que se o deputado Leandro for, hoje presidente do IFAM, for candidato a governador, eu estarei com ele. Certo. Deputado, eu queria que o senhor é sempre um defensor da educação, né? Queria que o senhor falasse sobre um projeto de lei que foi até aprovado numa comissão agora em dezembro, que é sobre educação digital, né? Inclusive, eu acho que, se eu não estou equivocado, eu fui o relator desse projeto na Câmara Federal. Na verdade, ele é um projeto simples, porém importante. É a gente colocar na lei o que já deveria existir há muito tempo. Eu digo que é a expressão da obviedade. Que nós temos que investir maciçamente em educação digital, porque o mundo contemporâneo exige isso. Então, aquele projeto que foi aprovado na Comissão de Educação, ele estabelecia as diretrizes de como deve ser a implementação da educação digital nas escolas públicas. Olha o que eu estou falando, são diretrizes, são premissas, ou seja, eu estou dizendo como deve fazer. Eu digo que é quase uma lei autorizativa. Eu estou te autorizando a fazer o que tu já sabe que tu tem que fazer. Então, estabeleça as premissas. Só que isso é algo mais complexo. O governo federal, por meio do ministro Camilo Santana, até lançou um programa no meio do ano passado de levar a internet a todas as escolas públicas. E eu até conversando com ele, fui crítico, espero que não seja mais um fracassado programa de levar a internet às escolas públicas. Gente, as escolas públicas do DF, nós estamos falando da capital, andem em qualquer periferia. Quando a internet funciona, ela é bancada pelo diretor. O diretor tira do bolso. A equipe diretiva tira do bolso para bancar uma internet de qualidade, porque a que é ofertada pelo Estado não serve. Se você for um monte de escola em qualquer interior, principalmente da região norte do Brasil, aqui no centro-oeste, norte de Goiás, Tocantins e alguns estados nordestinos, exceção ali o Ceará, outro, Pernambuco, mas você não tem, a escola não tem nem internet. Quando tem, ela é bancada pelos próprios profissionais de educação. Então, nós estabelecemos as diretrizes por meio desse projeto de lei. Agora é pegar essas diretrizes e colocar em prática. O custo você sabe que o Estado brasileiro tem um fundo para isso. Esse fundo é usado em outras coisas, mas não é usado para fomentar efetivamente a educação digital no país. Deputado, ainda falando sobre educação, a gente está tendo aí a discussão ainda no Senado sobre o novo ensino médio, reformulação desse ensino médio. O senhor está acompanhando essas discussões? O que o senhor acredita que vai realmente melhorar? Como é que o senhor está vendo? Acompanho desde sempre. Eu, Reginaldo Veras, defenda. Extinga-se o novo ensino médio. Revogue. Retomemos a discussão e faça uma coisa mais bem feita. Porque a gente já vinha discutindo essa reformulação do ensino médio há muito tempo. Ele não pode ficar do jeito que está. Tá? Então a gente já vinha discutindo há muito tempo. Mas quando houve aquela transição pouco republicana e pouco democrática ali no governo Dilma, do governo Dilma para o governo Michel Temer, o governo Temer tinha como ministro o meu colega de Câmara hoje, e era ministro da Educação, Mendonça Filho, pernambucano Mendonça Filho, pessoa com quem eu tenho uma ótima relação, apesar das nossas divergências políticas, e ele, junto com o governo Temer, enfiou goela abaixo o modelo de ensino médio deles.
Eu sou professor da rede pública, eu continuo dando aula, inclusive nos pré-ENEMs da vida comunitária e tudo mais. Mas eu gosto que as pessoas vão em loco. Vá a qualquer escola de ensino médio e pergunte para o aluno, que é o maior interessado, ou para o professor, o que você acha desse novo ensino médio? Eles vão falar uma porcaria. Hoje é sexta. Vão sexta-feira numa escola de ensino médio. Você não acha aluno, porque via de regra é o dia das matérias eletivas, as quais eles não são obrigados, não tem falta, não tem nota, não tem nada, o menino não vai, se eu não sou obrigado eu não vou, nós já fomos adolescentes e nós sabíamos como é o famoso um ponto ajuda, incentiva, entendeu? Quando não tem nota, quando não tem pontuação, a galera não vai, então ele é um fracasso esse novo ensino médio, as chamadas matérias eletivas são péssimas, tem que passar por uma nova irmã, e agora o governo Lula mandou um modelo que não era o adequado e nós poderíamos trabalhar na Câmara, mas o presidente Lira deu para quem, seu relator? Mendonça Filho. Como é que eu vou mudar algo que tu propôs, sendo que tu é quem vai, no final das contas, dar a palavra da mudança? Então é um grande engodo, é uma grande enrolação, e eu faço uma crítica severa. Tem culpa nessa enrolação o governo Lula, o ministro Camilo Santana, o presidente Lira. O único que não tem culpa é o relator, o Mendonça, porque ele sempre defendeu isso e está lá fazendo o trabalho. Então ele pelo menos é verdadeiro. Ele faz o trabalho dele, ainda que eu não concorde com o trabalho dele. E eu não vejo perspectivas da gente melhorar com essas novas mudanças do ensino médio. Deputado, nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor encerrasse falando da questão da vacina, né? Porque a Covid está voltando a crescer agora também. A vacina contra a dengue já está disponível aqui no DF para crianças de 10 e 11 anos. E foi registrado no Brasil também um baixo número de crianças vacinadas contra a Covid, cuja vacina já está disponível para todas as faixas etárias. Então, eu queria que o senhor encerrasse falando da vacina. Número 1, da vacina. Nós temos culpa. Nós vivemos nos últimos 8 anos, no Brasil e no mundo, um inaceitável, um injustificado processo de criminalização da vacina. Isso não é só no Brasil não, tá? No mundo inteiro. Agregue-se que no Brasil isso foi mais intenso por causa de um presidente que nós tínhamos aqui, um despreparado, um ignorante, uma pessoa que não se preocupava com a vida do ser humano e que condenou com a vacina. Ainda hoje nós estamos aí, o governador de Minas Gerais, junto lá com o senador do estado e com o deputado do estado, que eu me recuso a citar o nome aqui, fazendo campanha anti-vacina. Os caras estão lá fazendo campanha anti-vacina. A sociedade já não é fácil conscientizar da importância das coisas, principalmente essa molecada mais jovem, da idade de vocês pra cá. Porque a galera da minha época era o revolvinho aqui. A gente tomava vacina, não sabia nem que porra era nem pra quê. A gente saía lá e tomava. E aquilo provocou uma revolução na melhoria da saúde pública no Brasil. Então hoje esse movimento anti-vacina atrapalha demais. Fora isso, o Estado vai ter que retomar as campanhas de conscientização para que a sociedade volte a vacinar, para que a galera volte a ver se a vacina está em dia. Nós vimos, não estou dizendo que essa seja a justificativa, mas nós tivemos um óbito na semana passada de uma moça aqui no Distrito Federal, de Covid, não necessariamente foi essa a causa, mas ela não estava com o quadro vacinal completo. Ou seja, a Covid continua matando, as pessoas têm que buscar a vacina porque ela está disponível. Vacina é ciência, e ciência salva a vida há muito tempo. Maravilha. Deputado, agradeço a sua presença. Fica o convite para voltar novamente aqui ao podcast do Correio. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau.